Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Boa Noite Gigante, o último vídeo desta terça-feira. E volto a repetir exatamente o que eu falei tanto no Acorda Vascão, que foi o primeiro vídeo do dia, quanto também no Fala Gigante, o segundo vídeo desta terça. Era uma terça que prometia ser bastante agitada. E foi, torcedor vascaíno. Se amanhã já foi muito agitada, à tarde foi mais ainda. E a gente vai fazer questão de falar tudo o que aconteceu a você durante este dia. Além da renovação contratual confirmada do Alex Teixeira, tivemos também o acerto com o goleiro Ivan. Além disso, hoje ainda, chegará Jair às 9h45 da noite aqui, no Santos Dumont, aeroporto do Rio de Janeiro, e teremos um amistoso do Atlético Tucumã, que, dependendo da presença ou não do zagueiro Manuel Capasso, tudo vai indicar como estão as negociações entre Vasco e o clube do futebol argentino pelo jogador. Além dessas, meus amigos, muitas outras informações que, olha só, vou ser muito sincero com você não pode perder. Porém, é claro, antes de começar a falar sobre isso e muitas outras novidades, quero dar as boas-vindas a todos vocês, torcedores vascaínos, que estão chegando aqui ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Faço questão de vir aqui à frente para falar exatamente com você que está chegando aqui. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Estamos aqui todos os dias, às 7 horas da manhã, com a Acorda Vascão, 1h, 1h30 da tarde com Fala Gigante, e às 8 horas da noite aqui sempre com Boa Noite Gigante. Nesse momento, gente, estamos com 82.327 inscritos, e a nossa meta ainda nesse vídeo é chegar à marca dos 82.400 inscritos. Então por isso conto com a sua ajuda para você se inscrever, ajude o nosso crescimento do nosso canal. Além disso, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, para ajudar também na divulgação deste vídeo. Não esqueça de ativar o sininho de notificação ao lado do botãozinho inscrever-se. Tem esse sininho, você apertando, todos os nossos vídeos chegam até você. E além disso, torcedor, diferente de um comentário em específico, eu quero pedir um favor até mesmo a vocês. Pois o que acontece? Hoje, como eu trouxe, o Jair desembarca no Rio de Janeiro, a gente já vai falar sobre isso. E eu muito provavelmente irei até o aeroporto. Isso é muito provável de acontecer, inclusive eu devo estar saindo já aqui de casa para partir ao Santos Dumont. É algo em torno de meia hora, 20 minutos aqui da minha casa, para falar com o Jair, esse novo reforço do Vasco. Então deixa aí nos comentários. Você, sendo um torcedor do Vasco, qual pergunta faria ao Jair? Dependendo de qual pergunta você colocar, aí a melhor a gente seleciona e pergunta a ele. Pode ter certeza que eu falarei que foi um inscrito do canal, falarei o seu nome, tudo direitinho. Então coloque aí embaixo uma pergunta que, caso você pudesse falar ao Jair, o que poderia falar no caso, né? Então deixa aí, não esqueça. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Eu quero começar aqui exatamente falando sobre isso, Jair. Pois como trouxemos a vocês agora, está confirmado hoje, às 9h45 da noite, o Jair desembarca aqui no Santos Dumont, aeroporto do Rio de Janeiro. Eu dei uma olhada no voo, é um voo da Gol que sai de Belo Horizonte por volta das 8h40 da noite. A viagem, né, no caso, de Belo Horizonte para cá é realmente isso, 1h e 5 minutos, e às 9h45 está previsto seu desembarque na cidade carioca. Ele chega para assinar um contrato de 3 anos com o Gigante da Colina, essa foi a informação que eu tive, e o Vasco pagará 12.600.000 pela contratação do jogador, um valor parcelado em 4 vezes. Um atleta que hoje tem 28 anos e sai do Vasco caso ele cumpra os 3 anos de contrato com 31 anos de idade. Um atleta campeão da Supercopa, um atleta campeão da Copa do Brasil, um atleta campeão brasileiro e um atleta tricampeão mineiro. Além de estar acostumado com títulos, tem números muito bons, foi volante titular durante todos esses últimos anos no Clube Atlético Mineiro e chega nesta temporada para ser o novo reforço e titular com toda certeza também do meio-campo. Cruz Maltino chega para ser esse grande substituto do Andrés Santos. É claro, se tratando de atleta,
o Andrei pode vir a ser, e acredito que com toda certeza será muito maior que o Jair. Mas nesse momento, sem dúvidas nenhuma, eu tenho certeza para falar a você, torcedor vascaíno, que o Jair será muito mais importante do que seria o Andrei Santos. Além de ser uma grande liderança para esses jovens e para todo o elenco cruzmaltino, é um atleta mais pronto, mais preparado e que está acostumado a vencer. Além de tudo, um jogador que tem experiência na Série A do Campeonato Brasileiro, algo que, querendo ou não, o Andrei não tinha. O Andrei foi um atleta que atuou com o Vasco apenas na Série B do Campeonato Brasileiro e fica essa grande incógnita. Será que na Série A o desempenho seria o mesmo? Eu, Lucas, acredito que sim. Mas o futebol é uma loucura e previsões não podem ser feitas no esporte. Mas enfim, sai Andrei e chega Jair. Gostou da contratação? Deixe a sua opinião nos comentários. E não esqueça também, se você pudesse fazer uma pergunta ao atleta, qual seria? Coloque aí embaixo. Além disso também, gente, outro atleta que teve a sua confirmação para 2023 foi o Alex Teixeira. Se o Jair chega contratado, o Alex Teixeira renova o seu vínculo contratual. Lembrando que seu vínculo contratual ia até 31 de novembro de 2022. Ele passou o mês todo de dezembro e esse início de janeiro sem treinar, nem sequer, na minha opinião, é claro, né? Pelo que a gente acompanha em casa, com um profissional, ele realmente tirou férias, mas hoje foi confirmado, o jornalista Lucas Pedrosa cravou que o Alex Teixeira renovou o seu contrato com o Vasco por mais um ano até o final de 2023. Gostei da renovação contratual e tenho certeza que vai ser diferente o seu desempenho com relação ao ano passado, vai fazer parte durante todo esse período de início, o Campeonato Carioca, essa pré-temporada nos Estados Unidos, tudo isso dará ritmo, consistência, para que ele jogue o seu melhor futebol, mesmo com 33 anos de idade, dentro do nosso Gigante da Colina, um baita reforço sim para o nosso Vasco da Gama em 2023. Além disso, outro nome também confirmado foi o goleiro Ivan. Ivan Quaresma, de 25 anos, chega junto ao Corinthians. Informações que eu tenho em mãos nesse momento é que o Vasco assinou com o goleiro um empréstimo válido por um ano com opção de compra dos seus direitos econômicos no final do contrato. O jogador já se encontra no Brasil, mantinha a forma física de maneira individual, não estava nos treinos do Corinthians e chega ao Rio amanhã, quarta-feira, para realizar exames médicos e assinar um contrato com o Vasco da Gama. Segundo informações, o Internacional até tentou sondar a situação do Ivan, porém, pelo motivo do Vasco já ter avançado nos últimos dias a contratação do goleiro, o Colorado acabou afastando, né, dessa tentativa de contratação e realmente entendeu que o goleiro Ivan fecharia com o Vasco. Agora o novo alvo, a nova investida do Internacional será o goleiro John, ou seja, o Inter, além de já ter o Kehler, ter renovado o contrato com o goleiro, busca um novo goleiro no mercado de futebol, até para ser o futuro substituto, já que o Kehler hoje é um goleiro que se encontra muito valorizado no mercado e a expectativa é que nas próximas janelas saia do Inter e o Inter já comece a se movimentar para ter esse substituto do seu atual goleiro. E até para explicar a situação do Ivan, que é importante vocês entenderem. O Ivan foi contratado pelo Corinthians no início do ano passado, junto à Ponte Preta. O Ivan sempre foi considerado um grande goleiro, uma das principais promessas, se não a principal da posição para o nosso futebol. Titular em todas as categorias de base da nossa seleção brasileira, inclusive convocado para 2 amistosos do futebol profissional da nossa seleção. Foi contratado pelo Corinthians e no meio do ano passado, em uma negociação envolvendo o Yuri Alberto, o Corinthians emprestou o Ivan, que é goleiro, volta a repetir, do Clube Paulista, e também o Mantuan, não sei como se fala exatamente o nome desse atleta, ao Zenit. E o Zenit, em troca disso, emprestou o Yuri Alberto ao Clube Paulista. E o que aconteceu? O contrato do Yuri Alberto com o Zenit, com o Corinthians, acabava agora, no final do ano, e o contrato tanto do Ivan quanto do Mantuan permaneceria até o meio desse ano com o Zenit. Porém, o Vasco conseguiu entrar aí no meio desse caminho, rescindir o contrato do Ivan com o Zenit para que ele retornasse ao Corinthians, ou seja, agora o Ivan é um atleta novamente do Corinthians, seu vínculo contratual de empréstimo com o Zenit foi encerrado para que o Vasco pudesse agora assinar esse novo vínculo contratual de empréstimo com o Ivan. Foi exatamente isso que aconteceu. Uma loucura. Em troca disso, inclusive, o Yuri Alberto fica no Corinthians e o Corinthians manda mais 2 atletas para lá, do Queiroz e também o Robert. Ou seja, foi uma negociação muito grande que aconteceu, envolvendo o retorno de Ivan, um novo contrato para o empréstimo, ida de mais 2 atletas para lá, e o Vasco saiu muito bem beneficiado
de tudo isso. Inclusive hoje, nas redes sociais, como também está aparecendo aí na imagem, o próprio Ivan confirmou a sua saída do Zenit, dizendo: chega ao fim minha passagem pelo Zenit e eu gostaria de agradecer a todos que me ajudaram muito enquanto atuei fora do Brasil. Ele segue com o texto, mas não tem muita necessidade de a gente trazer a vocês. Se você quiser dar uma olhada, corre lá na rede social do atleta para ver o que ele disse. Mas confirmado, o Ivan sai do Zenit, agora é um atleta que oficialmente pertence ao Corinthians e o seu contrato agora poderá ser assinado um novo empréstimo, dessa vez com o Vasco da Gama. Então o Ivan é um goleiro do Vasco para 2023, um baita goleiro. E, gente, tenho certeza aqui pra vocês, depois do Martin Silva, no auge do Martin Silva no Vasco, se eu não me engano foi ali em 2017, 2016, é o melhor goleiro que passará pelas traves do Vasco. Chegou Fernando Miguel, também com uma expectativa muito grande em cima do atleta que não foi suprida. Depois veio o Thiago Rodrigues e não deu certo, não encaixou. Essa é a grande realidade. Eu não lembro quem foi o goleiro. Ah, foi o Vanderlei. O Vanderlei, né, também teve passagem pelo Vasco. Sem comentários, prefiro nem comentar. E aí, após o Vanderlei, veio o Thiago Rodrigues, foi um bom goleiro, é um bom goleiro, inclusive ainda pertence ao Vasco, mas o Ivan está numa outra prateleira, é uma peça ainda que tem uma perspectiva de crescimento grande. É jovem, 25 anos, é um atleta mais moderno e vai ajudar muito aí para esta reconstrução, né, que o nosso Vasco da Gama passa. Tranquilo, rapaziada? Expectativa grande, então, em cima desse jogador. E outro atleta que não está acertado, como o Ivan, como o Alex Teixeira, como o Jair, mas que pode sim fechar com o Vasco da Gama, é o Manuel Capasso. Informações que nós temos hoje, entrei em contato novamente com fontes do futebol argentino e me foi, de fato, perdão pelo barulho, inclusive, confirmado que hoje Vasco e Atlético Tucumã estariam tendo uma reunião essa para definir a negociação pelo Manuel Capasso. De novo errei esse nome, né? Manuel Capasso. Os clubes teriam essa reunião e a tendência é que saia uma decisão hoje ainda, na terça-feira, durante essas próximas horas. Estou em contato hora a hora, minuto a minuto, com essas fontes do futebol argentino para, assim que tiver novidade, trazer elas a vocês. A situação que nós temos é que o Vasco fará uma terceira proposta pelo jogador. A primeira já foi feita, um empréstimo com opção de compra, o Tucumã não aceitou, o Tucumã não quer um empréstimo com opção, mas sim com obrigação de compra, né? Que o clube argentino entende que caso o Manuel Capasso não vá bem nesse um ano de empréstimo, vai voltar a ter um atleta com qualidades mais desvalorizado já no mercado do futebol sul-americano. Então, não é a ideia do Atlético Tucumã emprestar o Manuel Capasso sem uma obrigação de compra. O Vasco fez outra proposta, dessa vez com obrigação de compra. Porém, os valores não foram encaixados. Os valores não bateram entre os dois clubes. E por esse motivo, o Vasco agora enviará uma nova proposta, com essa obrigação de compra no contrato, e a informação que eu tenho é que por 2 milhões de dólares, algo em torno aí dos 10, 11 milhões de reais, e mais ainda um valor para pagar esse empréstimo de um ano. Foi essa a informação que eu tive. A gente vai ficar de olho, vamos ver o que irá acontecer, e hoje, inclusive, volto a repetir que eu já trouxe no Fala Gigante, muita gente está falando aí, não está dando os créditos, é muito chato também, mas enfim, hoje terá um amistoso entre Atlético Tucumã e o Real Vallejo, que no caso é um clube do futebol uruguaio, lá em Punta del Este. Inclusive, o próprio Manuel Capasso, hoje nos seus stories, postou uma imagem em Punta del Este, no Uruguai, o que indica que ele está no local da partida, está treinando com o Atlético Tucumã, mas ainda não saiu a lista de relacionados. E aí fica essa dúvida, pois caso o defensor, o Manuel Capasso, não participe, a probabilidade desse negócio com o Vasco ter avançado se torna ainda maior. Então esse amistoso, na minha opinião, pode mostrar muita coisa. Em caso de uma presença, pode mostrar que a tendência é que ele fique. Mas em caso de uma ausência, pode mostrar que de fato ele deve ser um novo reforço do Vasco da Gama. Tranquilo, rapaziada? Vamos ficar de olho aí porque será importante. Além disso, é claro também, hoje acabou de ser confirmado, o jornalista Vini Casagrande trouxe essa informação, mas o próprio Colo-Colo também confirmou que o Carlos Palacios é o novo reforço. O atleta foi anunciado oficialmente como novo reforço do Colo-Colo. Ele foi emprestado pelo Vasco por um ano, com opção de compra no valor de 1,8 milhões de dólares, 1.800.000 dólares, quase 10 milhões de reais. O Vasco vai economizar 2 milhões de reais da sua folha salarial com a saída do jogador. A gente deseja todas as sortes aí ao Carlos Palacios, um atleta que sem dúvida nenhuma tem qualidade, mas infelizmente com a camisa do Vasco não deu certo. E outra aqui informação agora sim para finalizar, tivemos a informação hoje através do Juninho,
jornalista do canal Machão da Gama, que as partidas do Vasco no Campeonato Carioca e também do Botafogo na mesma competição podem ser transmitidas pela Cazé TV. Lembrando, o Vasco não fechou acordo com a Bandeirante dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca, valores aí que realmente foram entregues nas mãos do Flamengo. O Fluminense nem quis disputar e discutir com relação a isso. Já Vasco e Botafogo não quiseram participar dessa bagunça que foi a venda dos direitos de transmissão. Então, com isso, não fecharam e agora buscam um novo parceiro para que os seus jogos possam ser transmitidos. E exatamente por esse motivo, conversa com a Live Mode, que é essa empresa, né, que trabalha aí com a Cazé TV. E além do Campeonato Carioca para o Vasco e Botafogo, a expectativa é que a Florida Tour, possa também ser transmitida as partidas do Vasco contra River Plate e Inter Miami pela Cazé TV. E lembrando, jogos do Vasco apenas quando for mandante. Os jogos visitantes serão transmitidos normalmente pela Bandeirantes. Então o Vasco se negando a fechar por um acordo muito inadmissível, um acordo que realmente traz revolta para que os seus direitos possam ser realizados. Uma bela atitude aí da diretoria que mostra que as coisas agora mudaram e o Vasco vai lutar pelos seus direitos e automaticamente por isso os seus jogos podem ser transmitidos pela Cazé TV. A gente vai ficar por aqui. Este foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo do dia, já escureceu, inclusive a gente começou a gravar, estava meio-dia, agora já chegou a noite e a gente conta aí com você. Porque, volto a repetir, estamos com 82.300 inscritos. Vamos bater os 82.400 ainda nesse vídeo. Vamos embora, chegar aos 83 mil quanto antes. Conto com a sua ajuda. Quem sabe até janeiro a gente já não bate aí os 90. Só depende de você ajudando no nosso crescimento. Fiquem com Deus. Não esqueçam da sua pergunta aí ao Jair. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.